Fala aí, pessoal! Você que tem um sonho em conquistar a sua farda, em conquistar o seu uniforme, assista esse vídeo até o final e veja o padrão de qualidade do TA Curso Preparatório. Hoje, na aula, iremos falar sobre a Constituição Federal. Constituição Federal, que é a norma máxima do nosso país. É ela que vai ditar as regras, é ela que vai ditar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Aqui nós temos a pirâmide de Kelsen, que ela fala aí, na hierarquia das leis, a importância da Constituição Federal. A Constituição Federal está no topo do nosso ordenamento jurídico. Às vezes você vai falar, Tenente, você vai começar falando sobre pirâmide de Kelsen, isso não cai no meu edital, não cai na minha prova, etc. É interessante que a gente solidifique o seu conhecimento, que a gente dê uma boa base, uma excelente base, para que você entenda toda a legislação. Que quando for criada uma lei específica, uma lei orgânica, um decreto, você entenda qual é o grau de importância e que essa lei esteja com base o quê? Na Constituição Federal, que é a nossa lei máxima. Beleza? Então, a Constituição Federal é o conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma nação. Sem ela, nós não podemos garantir sequer o direito à vida, porque lá no artigo 5º nós temos lá preconizado, defendendo o direito à vida. Então, nós temos que estudar ela. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Então, a Constituição Federal entrou em vigor em 1988 com o objetivo principal de limitar os poderes de quem? Das autoridades, tá certo? E aí, nós iremos estudar o título 1 dos princípios fundamentais. Então, no título, esse título dos princípios fundamentais, terá como base o artigo 1 até o artigo 4º. Então, o artigo 1, o artigo 2, o artigo 3, o artigo 4 farão menção a esse título 1 dos princípios fundamentais. O que a Constituição quer, inicialmente, ela vai estar relatando dos princípios fundamentais. Beleza? Até aí, tranquilo? Então vamos lá. O artigo 1º vem falar: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Indissolúvel, pessoal, não pode separar, não pode simplesmente um Estado, por mais que ele seja forte financeiramente, que tenha uma polícia, que tenha uma guarda forte, não pode separar. Se o município for top, tiver digamos que a sua independência, ele não pode separar da República Federativa do Brasil, da união de todos os estados e municípios do Brasil. Constitui um Estado democrático de direito, então a democracia que reina aqui no Brasil, conforme a Constituição Federal. E aqui ela vem falar os fundamentos, tem como fundamento, né? Então aqui nós temos aí como base o fundamento. Então, temos como base o fundamento. O primeiro ali, do inciso 1º, vem falar sobre a soberania. Soberania é o país ele ter a independência de decidir o que for melhor para o país, sem que ninguém fique pontuando o que deve ser feito e o que não deve ser feito, tá certo? Cidadania, tratar as pessoas com a devida dignidade. O cidadão tem que procurar fazer a sua parte, tem que fazer o que preconiza a nossa legislação. Dignidade da pessoa humana, tratar as pessoas com a devida dignidade. Os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa também autoriza aí e dá uma importância muito aos valores sociais do trabalho. E iremos estudar posteriormente lá no artigo 7º e seguinte da Constituição Federal, tá certo? Pluralismo político. O que é pluralismo político? No Brasil, podemos ter vários partidos políticos e os cidadãos escolherão qual candidato irá votar
e esse candidato ele tem o livre arbítrio aí para poder escolher um partido, criar um partido de acordo com as próprias legislações, tá certo? E no parágrafo único vem falar assim, ó, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal. Então é assim, o povo, né, o povo vai escolher em quem votar, em quem vai representar. Depois também iremos estudar o artigo 14, que vai falar os requisitos, né? Quando pode votar, quando não pode votar, quando que é facultativo, quando não é. Isso aí é uma aula específica, não cai no edital por hora de vocês desse certame agora. Beleza, pessoal? E para tirar algumas dúvidas, né? Todo o Estado, e como aqui Estado está em letra maiúscula, a gente faz referência a uma nação, tá certo? Então tem basicamente duas formas de governo, que é a república ou a monarquia. No Brasil é a república. Sistema de governo tem o presidencialismo ou parlamentarismo. No Brasil, presidencialismo, presidente que é o chefe supremo aí do executivo. Forma de Estado, unitário e federação. Aqui nós somos uma federação. Todos os estados se unem para formar uma nação. Fechou? E aqui eu gosto sempre de, após explanar alguns artigos, já demonstrar para vocês como que é cobrado nos exercícios, né? Então aqui a questão 1, uma questão fácil que o aluno ele não poderia chutar, não pode chutar, né? De acordo com o artigo 1º da Constituição Federal, então aqui ele está fazendo uma relação direta ao artigo 1º da Constituição Federal. São fundamentos da República, exceto. Por que eu marquei aqui, né, o exceto? Senhores e senhoras, via de regra, quando nós estamos estudando de forma assídua, né, com foco, etc., nós ficamos procurando a questão correta. E quando a banca ela cobra, pede algo errado, nós temos que circular demonstrando para a nossa mente que a gente quer, a banca quer, aliás, a questão errada. Então, vamos lá. Tem a alternativa A, dignidade da pessoa jurídica. Jurídica, eu falei em pessoa jurídica? Não, então aqui já de primeira, em tese, nós já identificamos a palavra ou alternativa errada. Cidadania, tá lá? Cidadania está sim. Pluralismo político. Correto, falei que temos vários partidos. Soberania, também falei. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa, também falei. Então, a alternativa correta, né, que na verdade seria errada, alternativa alfa, alternativa A. Tranquilos? Até aí? Sem problemas, né? Questão 2. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamento, artigo 1º da Constituição Federal, dentre os referidos fundamentos, é correto citar a independência nacional e a não intervenção. Aí eu falei alguma coisa disso? Vamos seguir aí as alternativas. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária e garantia do desenvolvimento nacional. Falei isso? Igualdade entre os estados e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Será que eu também falei isso? Autodeterminação dos povos e solução pacífica dos conflitos. Soberania e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui já seria uma questão um pouco mais elaborada, que se o aluno ele não souber o que significa cada inciso, ou se ele não gravar o que significa cada inciso, o aluno ele vai acabar se perdendo e se confundindo. Quando vier lá o artigo 3º, quando vier o artigo 4º, o aluno ele vai acabar confundindo com o artigo 1º, porque nós temos palavras-chave. E o ideal, quando nós estudamos dessa forma para decorar a letra fria da lei, nós temos que criar mnemônicas. O que é mnemônicas? São coisas, palavras que irão fazer referências ao contexto da questão, a palavra da questão. Então aqui
Como, por exemplo, criou-se a mnemônica Sociediva Plu. Sociediva Plu vai fazer relação aqui, ó. O SO vai fazer relação com soberania. O SI vai fazer relação com cidadania. O DI vai fazer relação com dignidade. O VA com os valores sociais do trabalho e livre iniciativa. E o PLU pluralismo político. Então, você deve gravar que o artigo 1º da Constituição Federal faz relação com o quê? Sociediva Plu, Sociediva Plu, Sociediva Plu. E você deve anotar, anotar em um local onde constantemente você vai olhar. Tenho alunos que, quando eu faço uma enquete, né, onde você anota lá as suas mnemônicas. Tem aluno que coloca post-it na tela do computador, porque está sempre trabalhando no computador. Tem aluno que coloca no proteção de tela do computador. Tem aluno que coloca proteção de tela no celular. Enfim, o fato, conforme for criando as mnemônicas, essas mnemônicas vocês devem, de vez em quando ou constantemente, estarem olhando para ela de forma fixa, para que você guarde e faça a relação, porque na hora da prova você vai lembrar dela. Você vai lembrar do Sociediva Plu, Sociediva Plu, e com isso você não irá errar uma questão como essa, que a gente julga uma questão de média para difícil. Fechou? Tranquilos? Bem fácil aí, né? E aí, vamos para o artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 2º da Constituição Federal fala assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Independente. Por que são independentes? Porque um não precisa do outro, um não depende do outro. E tem que haver uma harmonia, porque queira ou não queira, como são poderes, não pode ficar um brigando com o outro, um tretando com o outro, né? Tá certo? Então, o legislativo aí vai ter a missão, o princípio aí de aprovar as leis, colocar em pauta as leis, colocar projeto de leis, e que essas leis, após as devidas aprovações nas suas respectivas casas, terão o poder aí de delimitar poderes, terá poder de quê? De cercear direitos e garantias e assim sucessivamente. Fechou? O poder executivo, literalmente, estará aí executando o que manda o ordenamento jurídico, basicamente representado aí pelo governador, pelo presidente, pelo governador, presidente, prefeito. Tudo bem? E com isso, ditam-se as regras, executando, buscando, basicamente, satisfazer as necessidades da sociedade. Certo? Isso aí também depois nós iremos estudar mais a fundo quando formos estudar o artigo 37 da Constituição Federal. E o Judiciário vai analisar o fato que ocorreu, vai analisar o que a lei determina e vai determinar o que deve ser feito ou não. Se vai ser correta a atitude, se não é correta a atitude, baseado aí na ampla defesa e no contraditório, tá certo? Então, logo em seguida eu coloco uma questão, né? Olha qual a questão? A questão que eu julgo que é fácil, mas suponhamos que o candidato ele esteja com pressa, porque acabou demorando um tempo a mais na questão de matemática, porque ele estuda muito matemática e vem uma questão difícil, questão de honra, resolver essa questão de matemática, acaba perdendo muito tempo. E aí ele acaba esquecendo do tempo, esqueceu do tempo, faltam 10 minutos para acabar a prova, faltam 10 minutos, tem que passar ainda lá para o gabarito, o aluno acaba tendo um estresse psicológico, ele resolve chutar. Ele vai escolher, vou chutar em uma alternativa só. E não necessariamente deve fazer isso, a gente tem que fazer uma análise das questões. Antes de chutar qualquer questão, tem que ler a questão. Olha uma questão fácil como essa, imagina você perdendo um ponto com relação a ela. Entende-se por aparelho do Estado da administração pública em sentido amplo, ou seja, o Estado em seus 3 poderes. E aí vem a alternativa A: executivo, legislativo
Observatório, que bendito poder é esse observatório, né? Então lá na sua prova você já faz um X nela, já risca essa alternativa para que você não confunda, né? Olha a alternativa bravo, executivo, judiciário e partidário. Partidário, que bendito partidário. Judiciário, legislativo e partidário. Executivo, legislativo e judiciário. Executivo partidário de novo, não tem condições, né? Imagine cair numa questão dessa fácil, é fácil? É fácil. E o aluno chutando uma bendita questão dessa, por falta de atenção, porque não deu tempo, não soube dividir o seu tempo, né? Em média aí, os concursos têm um tempo aproximado entre 3 a 4 minutos aproximadamente para a resolução de questões, ao passo que se você demora muito em uma questão, reduz em outra. Então, às vezes você vai querer chutar e acaba chutando uma questão que eu considero como fácil, né? E aí vem o artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivo. Pessoal, objetivo é algo que eu não conquistei, é algo que eu quero buscar. Você que quer buscar a sua farda, né? Você que está na labuta em busca do seu uniforme, você que quer estar em pouco tempo combatendo a criminalidade, tem um objetivo. Quer dizer que você tem que ter estratégias para alcançar esse objetivo. E aqui a Constituição Federal, ela vem falar no artigo 3º quais são os objetivos para melhorar, né? Para tornar a sociedade cada vez melhor, para que o Brasil se torne um país melhor. O inciso 1º do artigo 3º fala: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então aqui é um dos objetivos da Constituição Federal, que está lá no artigo 3º, que fala construir uma sociedade livre. Atualmente o Brasil é uma sociedade livre, justa e solidária? Não é. Não é. Então, mas ele busca, é um objetivo. O inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional. O país é desenvolvido? Né? Temos, lógico, que em alguns casos, em algumas situações, que nós somos desenvolvidos, mas no todo é considerado um país desenvolvido? Infelizmente, ainda não. Erradicar a pobreza. O que é erradicar? É acabar, né? Não ter mais a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Reduzir a desigualdade é uma coisa que o mundo procura, que o mundo tem como objetivo. Temos, em algumas regiões do Brasil, temos uma desigualdade social muito acentuada. Como exemplo, nós temos aqui no estado de São Paulo, a região lá do Paraisópolis e Morumbi. Desigualdade social acentuada. Ao passo que temos a comunidade de um lado, atravessou a rua, temos casas de milhões. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de descriminalização. Então, pessoal, aqui, essas 4 palavras-chave, elas buscam o quê? Buscam melhorias, é algo que, por hora, o Brasil não possui, tá certo? E aí, venho aqui colocar mais uma questão. Nos termos da Constituição Federal de 88, constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade justa e igualitária. É igualitária que eu falei lá? É igualitária ou não? Não. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento econômico. Eu falei em desenvolvimento econômico? Não. Eu falei desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional é algo amplo, não envolve só a economia. Envolve economia, saúde, educação e assim sucessivamente. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Opa, eu estou na dúvida, né? Promover a defesa da paz. Eu falei em alguma coisa com relação a isso? Vamos ver. Garantir a dignidade da pessoa humana. Então, reduzir as desigualdades sociais. Eu falei.
Beleza, pessoal? Tranquilo? E para auxiliar, tem-se a criação, né, de mais uma mnemônica. A mnemônica do artigo 3º é: com garra erra pouco, com garra erra pouco, com garra erra pouco. Ao passo que o com vai ser lá a construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra seria o garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E pouco promover, né, o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo e assim vai. Sem novidade, aí fica fácil aí, né, reduzir as desigualdades sociais. Tudo bem? Tranquilos? Sem problemas? Vamos que vamos. E aí vem o artigo 3º. Desculpem, vem o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, aqui, eu destaquei em vermelho, a preocupação no artigo 4º é a relação com outros países, relações internacionais. Então, primeiro, independência nacional. Toda relação que eu for ter com um país, com outro país, eu tenho que garantir a minha independência nacional. Como, por exemplo, se o Brasil precisar fazer um acordo econômico, digamos que compra de gás, e for fazer com um país vizinho, sei lá, Venezuela, Colômbia, ao passo que ficasse totalmente dependente desse acordo, a compra e aquisição de gás natural. Será que o Brasil ele teria autonomia para outras coisas? Não teria. E aí ele ficaria dependente, e se ficar dependente, é muito ruim para o país, tá certo? Prevalência dos direitos humanos, sempre os direitos humanos em qualquer tipo de relação com outro país tem que estar no ápice. Autodeterminação dos povos, então os povos eles têm que decidir o que eles querem para eles. Não intervenção, os países não devem intervir aqui no nosso país. Igualdade entre os estados, então o estado em quesito de votação, se for fazer negociação ou não, tem um voto igual para todos. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, buscando aí sempre a paz, uma solução tranquila dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, então, de acordo com a Constituição Federal, não toleramos aí o racismo nem o terrorismo. Isso é ratificado lá no artigo 5º e seus incisos. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E concessão de asilo político. Então, o Brasil aí, ele tem o viés de que vai apoiar o asilo político. Se tiver alguma pessoa respondendo um processo lá por crime político, o Brasil pode apoiar, proteger essa pessoa. E aí, temos a questão número 5, uma questão que eu julgo aí uma questão complexa para o candidato aí que, por hora, não estudou e acabou não decorando o que nós preconizamos aqui do artigo 1 até o artigo 4º, tá certo? Então, a quinta questão fala assim, ó: República Federativa do Brasil possui fundamentos e relações internacionais do país. Devem ser regidas por princípios, ambos descritos na Constituição Federal. Assinale a alternativa que contempla, respectivamente, ou seja, nessa ordem, um fundamento da República. O fundamento da República está amparado onde? Lá no artigo 1º, sociediva plus, sociediva plus, sociediva plus. E um princípio que deve reger as relações internacionais do Brasil, que é o artigo 4º. E aí cai lá para a alternativa alfa. Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Opa, aqui tem o artigo 4º e o artigo 4º, mas ele está pedindo o artigo 1º e o artigo 4º, nessa ordem, respectivamente. Pluralismo político, artigo 1º, opa, sim. Repúdio ao
terrorismo e ao racismo. Opa, artigo 4º. Essa alternativa, em tese, é correta. Vamos analisar a próxima. Soberania. Soberania é artigo 1º. Dignidade da pessoa humana, artigo 1º. Então, não é essa a alternativa. Prevalência dos direitos sociais é o artigo 1º? Não é o artigo 1º. Independência internacional. Independência internacional é qual? Exatamente. Cidadania e valores humanos do trabalho é qual? Artigo 1º. E valores sociais da livre iniciativa, artigo 1º. Sociediva plus, sociediva plus, sociediva plus. Então aqui, pessoal, é uma questão que eu julgo difícil, né? Se cair numa prova, se o aluno ele não entendeu esse contexto, ele terá dificuldades. Fechou? E aí nós temos mais uma mnemônica. Conde preso não reina, coopera igual. Tem que fazer essas anotações, não adianta. Eu tenho que, por hora, aí, ter onde anotar, eu tenho que ter um material para que eu faça as anotações, para que eu entenda o conteúdo, que eu assista essa aula e eu anote da forma que eu consiga entender, que eu coloque essas mnemônicas em um local onde constantemente eu consiga ver, que automaticamente a sua mente estará processando essas informações. Tudo bem, pessoal? E aí vem falar o parágrafo único. República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Então, visa aí algumas integração, como temos aí o Mercosul e dentre outros, tá certo? Então, basicamente, essa primeira aula eu foquei no título 1 dos princípios fundamentais e, com base nisso, você já fez alguns exercícios conosco, né? E se faz necessário uma continuidade. O que